Paz del Señor Jesucristo, precioso, preciosa del Señor, que vas a ter acesso a esse vídeo. Eu tive a ideia de gravar esse vídeo porque um tempo atrás eu participei de um congresso de mulheres, de hermanas, não, onde tinha o tema La Belleza Integral de la Mujer. E aí me tocava contestar algumas perguntitas, não? Pero como tinha toda uma programação, o tempo era curto, não he podido dar maior contribuição nisso. E aí tienes a ideia. He guardado comigo os papeles, aqui estão, com as muitas perguntitas. A maioria tem a mesma linha, não? De perguntas, está normalmente relacionado sobre pintar o cabelo, sobre arreglar-se e todo isso, pintar as unhas. E, bueno, eu separei aqui mais 5 perguntitas que me gostaria de contestar, mas não vou contestar todo esse vídeo. Justamente porque eu não quero deixar aquele vídeo quede muito largo e eu tenho um pouquinho de dificuldade em resumi-lo, já? Então, eu agarrei mais 2 perguntitas e eu quero contestar juntamente aqui com vocês. Espero que possa ser de bendição. Eu não sei todo, mas espero que eu possa contribuir um pouco mais nisso, já? E a perguntita que tenho aqui comigo diz assim: ¿qué sucede si yo sé que sí puedo arreglarme, pero mi pastor dice y mi esposo dice que no puedo arreglarme? Pero yo quiero verme bien, ¿qué debo hacer? Bueno, preciosa, ¿no? Que ha hecho esa pregunta. Primeramente decirte que te comprendo, ¿no? Y aquí pensar diciéndote que es un poco sencillo, porque vos apresenta aqui, habla de 2 autoridades, não? De 2 pessoas que você está bajo a autoridade de elas, não? Que é seu pastor e seu esposo, não? Então, não é qualquer pessoa, né? Uma coisa é quando um vecino ou até mesmo um colega ou um amigo distante faz comentários, e outra coisa é quando se trata de autoridades espirituais, não? Sobre nossas vidas. Pero eu não vou aqui enfocar nem no tema do pastor, porque eu compreendo que existe uma hierarquia, não? E a família vem em primeiro, não? Então, a primeira autoridade que está sobre nós outros é Deus, obviamente, e a segunda é nossa pareja, não? Nosso esposo. Estamos submetidos, não? O esposo é a cabeça e é essa a analogia que se hace, não? Para fazer essa aplicação espiritual. E incluso eu penso assim que muito de lo que pensa tu esposo não tem que ver justamente com o hecho de que ele está bajo essa liderança, não? Que querendo ou não ele é muito influenciado por el hecho de que seu pastor pensa dessa maneira e por certamente vocês estão em uma comunidade de fé em onde a questão dogmática é muito tradicional ou é decir, é muito se leva muito a sério neste sentido de ter como se fosse uma doutrina, não? Porque há congregações, há igrejas que essas questões de costumbre e todo isso, eles levam de uma maneira mais radical, não? Se assim posso dizer. E te explico, não? Como assim dogmática? Porque há uma diferença entre dogmas e doutrina. Quando eu hablo de dogma, eu hablo de um conjunto de costumes, não? Para ser mais clara, sobre uma cultura dentro de uma determinada comunidade de fé que está relacionada a costumes mesmos, não? E eles aprenderam assim desde antes e então eles mantêm isso, não? Então é uma questão mesmo de lo superficial, assim digamos. Não estou dizendo que não é importante, claro que é importante, pero hablando em ordem de prioridade, los dogmas são os costumes, não? Então, essa coisa justamente de vestir, se vai vestir só polheira, se vai usar arete e tudo isso. Já a doutrina, quando eu falo de doutrina, eu estou falando de algo que é bíblico, não? De doutrina, já estou falando de algo que de hecho é bíblico, que está na palavra de Deus, como, por exemplo, não adulterar, é uma doutrina bíblica, não é um dogma, não é um costume. Não é um princípio, ou melhor, um princípio inegociável, já? Agora, lo que eu te diria, não, é assim, e lo que eu haria em tu lugar, primeiro te vou dizer lo que eu haria e também te vou dizer lo que eu não haria.
sendo muy honesta contigo, a mí no me gustaría estar en tu lugar, ¿no? Hasta porque eso es algo natural de la mujer. Dios nos ha hecho de esa manera, ¿no? Y yo hasta acostumbro bromear que así, el hombre, si nace feo, feo es, ¿no? Pero la mujer no, nosotros tenemos porque nosotras mujeres hemos nacido, digamos que con algunos prejuicios. No es prejuicio, pero una manera de hacerles entender, ¿no? Sufrimos todos los meses con la cuestión menstrual, con las cuestiones hormonales. Nosotras pasamos 9 meses, ¿no? con el hijo, con el niño en nuestro ventre. Tenemos todos esos desafíos y en toda la historia las mujeres han enfrentado desafios de preconceito e tantas outras coisas, pero Deus também nos ha beneficiado, não? E em essa questão específica, na mulher, aunque ela não seja, digamos, bela, estamos falando de aparência, ok? Todos nós somos preciosos e somos belos para o Senhor, pero vamos ser maduros, não? Realistas. Digamos que aqueles que não nascem, digamos que muito favoráveis, eles não têm essas ferramentas, não? De que se hace um peinadito, se cuida melhor de sua pele, se cuida melhor de seu cabelo, e se cuida de suas unhas, e todo isso tem os acessórios, isso tudo nos pode dar um amp, não? Nos pode valorar um pouco mais nossa beleza exterior. E isso eu vejo como algo bueno, e a verdade é que todas as mulheres, em si, isso é coisa de mulher, não? Em si tem naturalmente essa vanidade saludável, ¿ya? E no sentido do autocuidado, não? Não estou falando de exageros, não? Estou falando no sentido que sim, se você é uma mulher, se você é feminina, toda mulher vai ter esse senso de autocuidado, né? E a prova de isso é que quando o diabo vem para desconfigurar as coisas que Deus ha hecho, não? E quando um homem, por exemplo, intenta ser uma mulher, ele vai pensar por essas práticas. Vai pensar ponendo um sapato de mulher, vai pensar pintando seus lábios e coisas que de hecho não combinam, porque Deus ha hecho para as mulheres, não? Então, eu em tu lugar, o que eu haria era orar, amiga, primeiramente porque é bem complicado, né? Porque, como te dije, tu esposo, ele é uma autoridade espiritual sobre tu vida, e és tu companheiro, não? Estamos falando de algo que sim é importante para ti, pero que quizás para ele e para outras pessoas vão juzgar que não é algo tão relevante. Pero se é para ti, eu haria o que te estou dizendo. Como temos uma relação transparente com o Senhor, o cristianismo não é um conjunto de regras, não é uma religião solamente, pero é relacionamento com Deus, e Deus como nosso Padre, não? Nós temos acesso ao Senhor. Então, eu falaria do assunto, não? Eu falaria, Senhor, sabes que me gusta me cuidar e todo isso, só que meu esposo pensa dessa maneira, só que é algo que eu oraria e entregaria em mão de Deus e pediria ao Senhor sabedoria para manejar a situação, e entregaria em mão de Deus. Só que há algo que eu não haria, que também está relacionado. O que eu não haria? Eu não tentaria convencer meu esposo por força, não? Porque se vocês estão nesse contexto, se tu esposo aprendeu desta maneira e tu simplesmente chega e empieza a dizer, mira, pero isso não é bíblico, pero a missionária, por exemplo, ha ensinado que isso não tem nada a ver, não? E se tu empiezas a falar dessa maneira, e se não falamos com amor, se não falamos com sabedoria, se não falamos de la maneira, no momento exato, em realidade isso só te vai complicar mais, não? Porque a parte de tu não lograr aquilo que tu deseja, que é a bendição de tu pastor, de tu esposo para ser essa mulher que se cuida e todo isso, tu só vai conseguir mais um problema, não? Então, eu sei o que eu não haria. Honestamente, eu não quero estar em tu lugar. Então, pero eu sei que isso eu não haria porque eu sei que eu não ia ser muito efetiva, não? Ao revés, não? Eu poderia conseguir outro problema, tentando fazer com que a pessoa abriera, não, sua mentalidade, não? Então, eu não tentaria por força, pero eu falaria a Deus. Agora é assim, né? ¿É algo garantido? Não, não. É algo que pode que o Senhor te oiga, te dê a estratégia, a sabedoria, e quizás com o tempo ele cambie sua mentalidade. Lo que eu te vou ser honesta, é muito difícil
quando uno está em um ambiente em onde se aprende dessa maneira, não? Então, pero de igual modo eu haria isso. Pero quando eu digo, por exemplo, que não queria estar em outro lugar, é justamente por, mira, eu les vou dar meu exemplo personal. Eu sou casada, não, obviamente, com el Nazário, e houve um tempo, allá, no passado, quando nossa história é muito larga, nós hablávamos, depois já não hablávamos, houve todo um processo, já? Só que me acordo que houve um tempo em onde ele estava, quando hablávamos, não? Ele estava com muitas ideias relacionadas a esse tipo de pensamento, não? De que isso é pecado, de que a mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E no mesmo momento, na época, João não era sua esposa, não, nós falávamos nomás. E eu me opuse, não, eu me opuse e eu pensei, porque incluso naquele entonces, hoje não, graças a Deus já estamos em outra fase, ele, eu um pouquinho mais maduro, pero eu veia coisas em seu caráter, por exemplo, que eram bem mais relevantes e importantes dele se preocupar do que com algumas coisas que ele me compartilha, como com esta mentalidade muito cesada de dizer que mulher não pode arreglar-se, essas coisas. E eu já identifiquei aquilo e eu já pensei confrontá-lo, não? E dizer-lhe, mira, eu penso diferente, é assim, 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 assim. E eu, graças a Deus, com o tempo, antes mesmo que eu me casara com ele, eu me dei conta que ele já era outra pessoa, já tinha outra mentalidade. E se ele, por exemplo, se ele não houvera cambiado sua mentalidade, hoje, por exemplo, ele não seria meu esposo, não? Parece algo exagerado e parece algo radical, mas é por isso que nós temos que elegir bem, não? Porque é algo que sou eu que vou conviver com o fruto de minha eleição, de minha decisão, não de aquilo que eu elegi para a minha vida. Então, por exemplo, ele ha cambiado, graças a Deus, sua mentalidade, mas se ele for esse tipo de homem, porque isso nos revela acerca de uma pessoa que é assim só em um assunto. Não tem que ver só com o hecho de não poder poner tu arete ou todo isso. É que normalmente pessoas que são assim, elas são muito radicais e inflexíveis, não? Em alguns outros aspectos, é onde entra, por exemplo, o equívoco da falsa religiosidade, por exemplo. Pero não estou dizendo que esse é o caso de tu esposo, já? Só te uso meu exemplo personal para dizer-te que allá, não? Em meu caso, eu quizás eu não hubiera casado com meu esposo se eu não me hubiera dado de conta que ele é o que diz a Bíblia, não? Andará dois juntos se não estiverem de acordo. Então, se não estivéssemos de acordo nisso, eu creio que ia ser um ponto que ia contar bastante em minha decisão. Aunque eu lhe amasse e todo isso, não? Então, pero isso nós aún não éramos casados, então João tinha a opção de elegir. E eu sei que isso não é a situação de muita gente. Eu sei que outras mulheres os dois se casaram sem ser cristianos, se converteu depois. Outras não tiveram essa mentalidade, então não tiveram muita racionalidade para pensar antes de elegir. Enfim, não? Lo que sei é que sim, não é um tema que, obviamente, tem que estar acima de outros aspectos que são muito que são mais importantes, não? Que se seu esposo seja assim, pero é um bom esposo, é um esposo atencioso, é um bom filho, é um bom padre. Então, há qualidades, obviamente, que são mais significantes, não? Que são mais importantes do que essa. Mas como estamos falando desse tema específico, eu haria isso, já? E digamos que ele nunca compreenda, que ele nunca que seja isso, então és tu cruz, amada. És tu cruz, és tu esposo e você vai ter que... E há um detalhe que eu tenho que dizer, não? Essa coisa de você has dicho, não? Pero eu quero me ver bem, me quero arreglar. Há que ver também os extremos, não? Há que ver o que entra nisso que tu disse de me ver bem, não? Porque o equilíbrio é importante, não? Eu sei que isso há mulheres que têm a característica de ser mais intensas, de lhe gostar uma coisa, é uma questão de gosto, não? Pero eu creio que o bom senso, se assim posso dizer, o equilíbrio, ele está muito, ele anda junto aí com o que nós outros
com a palavra de Deus, não? Com a sensatez, com aquilo que nós outros compreendemos que é saludável. Então, há que ver também a que nível é essa coisa de que vos me disse que te gusta ver bem, não? Às vezes para eu me ver bem não tenho que exagerar, não? Então, eu pensava com a oração e a sutileza, não? Sem muitos exageros, não? Sem querer fazer isso por força e por exageros. Agora, se ele é del extremo mesmo, aí só a graça de Deus, minha irmã. Vas a ter que ter paciência e tu casamento, obviamente, é mais importante do que esse detalhe, não? Aunque seja algo que seja importante para ti. Mas eu faria isso, já? Como eu hablo para Deus, eu falaria para o Senhor sobre isso. Iba a ter que ter bastante paciência, sabedoria. E o que eu não faria era tentar lhe convencer por força, porque eu sei que aí sim isso não ia funcionar. E nós outras, as mulheres de Deus, não actuamos por nossos instintos. Temos ganas e hacemos às vezes, mas sabemos que isso não é o melhor caminho, já? Então seria isso, amada irmã. Espero que eu tenha contribuído aí com a resposta. Não sei se é objetiva, não sei se digamos que rápida, né? Pero espero que tu haya entendido e espero que tu tenha êxito aí em tu porque sim, eu te compreendo como mulher, temos nossa vanidade, não, em el bom sentido de autocuidado, de nos gustar, poner nosso aretito, de arreglarnos. Eu alabo a Deus porque graças a Deus me casei com um homem que pensa como eu a respeito disso, não? E, incluso eu digo assim, não? Quanto melhor eu estou, mais próxima de Deus eu estou, mais eu me cuido, não? Mais eu tenho esse senso de poner meu aretito, de peinar o cabelo, de me arreglar, até mesmo no mesmo dia a dia, não está de qualquer modo. Pero claro, sabemos que nós outras mulheres somos terríveis, não? Então, é bom vigilar os exageros, não? Principalmente em esta situação que estás vós, não? Que é um pouquinho mais complicado. Amém, querida? Espero que tenha ajudado de alguma maneira e que tu te haya sentido compreendida e espero que pueda ajudar também outras irmãs que puedan ter acesso a esse vídeo. E mira, como eu não sou em nada resumida, uma pessoa que consiga contestar rápido e de maneira mais resumida, lo deixarei para outro vídeo, outra perguntita, incluso a outra que eu tinha aqui comigo, lo harei em outro momento.